Hoje no História e Biografia você vai conhecer um pouco da vida de Rodolfo, que foi príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Único filho varão da Imperatriz Sissi, protagonizou um dos maiores mistérios sem resolver da história, o incidente de Mayerling. O príncipe aparece morto aos 30 anos de idade ao lado da sua amante adolescente, o que provocou uma verdadeira crise sucessória no Império Austro-Húngaro. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, dê um like ao vídeo se gostar e compartilhe esta incrível história com seus amigos. Prometo que supera qualquer ficção. E o meu muito obrigada a todos que me acompanham. Cada dia somos mais. E aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade e deleitem-se com essa incrível história. No dia 21 de agosto de 1858, a Imperatriz Elizabeth encontrava-se em Luxemburgo e notou o rompimento da bolsa d'água. Foi um parto complexo e complicado, porém, com a eficiência e a dedicação da equipe médica, finalmente o imperador Francisco José da Áustria pôde segurar o seu tão desejado herdeiro nos braços. E sem esconder o orgulho e a satisfação ao ser felicitado pelos membros da dinastia, as personalidades mais ilustres da corte, os representantes da segurança e os oficiais do império. Enquanto isso, Elizabeth sentia-se pior do que nunca, prostrada na cama. Implorou para poder amamentar seu filho, porém foi em vão. A arquiduquesa Sofia, sua sogra, já se dera ao trabalho de escolher uma ama de leite para a criança. Os fluxos de leite de Elizabeth causaram-lhe sérias crises de febre nas semanas seguintes. O recém-nascido recebeu o nome de Rodolfo Francisco Carlos José. Os 3 últimos nomes foram em homenagem ao seu avô paterno, o arquiduque Francisco Carlos, e ao seu pai, o imperador Francisco José. O nome Rodolfo foi uma homenagem ao fundador da dinastia imperialista dos Habsburgo, Rodolfo I. O imperador também lhe conferiu a patente de coronel das 3 forças armadas do império, nas seguintes modalidades: infantaria, cavalaria e marinha, e declarou o seguinte: quero que meu filho, que me foi dado pela graça de Deus, pertença ao meu valente exército desde a sua chegada ao mundo. Nos primeiros meses da existência de Rodolfo, a sua mãe, Sissi, permaneceu prostrada pela doença. Ela também se encontrava muito deprimida, porque havia passado somente 1 ano da morte da sua primogênita Sofia, que faleceu aos 2 anos de idade, durante uma viagem que o casal fez à Hungria. Rodolfo foi o 3º dos 4 filhos do casal imperial e o único homem. Assim como Gisela, a sua irmã mais velha, Rodolfo cresceu praticamente na ausência da mãe. Sissi encontrava 1000 desculpas para ir longe de Viena. Precisava fugir do marido, da sogra, de uma corte que a sufocava e das obrigações institucionais que não lhes interessava em nada. As crianças foram criadas basicamente pela avó Sofia. Logo após o nascimento, a avó, a arquiduquesa Sofia, levava as crianças para os seus aposentos, alegando que a mãe Sissi não era madura o suficiente para criá-los. Antes de completar 6 anos, pode-se dizer que Rodolfo se considerava uma criança feliz. O vínculo afetivo entre ele e a sua irmã Gisela certamente era profundo, algo fácil de entender. Os dois dependiam um do outro, e ambos da sua avó Sofia. O pai prestava atenção às crianças, mas a sua atenção era limitada pelo fato de viver dedicado a cumprir seus deveres para com o império. Pode-se dizer que Gisela foi a principal referência afetiva para Rodolfo. Exerceu conscientemente o seu papel de irmã mais velha, carinhosa e protetora. Aos 6 anos de idade, ele foi separado da sua irmã, a quem apreciava muito, pois o seu pai, o imperador, achava que ele deveria ser endurecido e feito um bom soldado. O exército era muito apreciado pelo imperador, que sempre usava uniforme. Ele colocou o menino sob as ordens de Leopoldo, conde de Grande-Court. Era um militar de atitude severa e rígida, e por isso precisamente ele foi escolhido pelo imperador Francisco José. Desde seu ponto de vista, o conde parecia a pessoa ideal para colocar o herdeiro naquela direção. Naturalmente, o imperador não levou em conta o impacto que isso poderia ter na criança. Rodolfo era um menino muito sensível, tímido, nervoso, que se assustava com facilidade. Já aos 6 anos, passou a fazer treinamentos físicos que duravam horas e horas. O seu severo tutor sempre dava as ordens de uma forma ríspida, tão alto que ecoava no pátio do palácio. Rodolfo tentava desfilar sem perder o passo, segurando a arma na posição correta, enquanto o conde apontava
apontava suas falhas, sem jamais elogiar os esforços do menino. E o pior não foram os exercícios físicos. Por mais exaustivos que fossem para o pequeno, haviam outras atividades inerentes dentro dos propósitos imperialistas. Gondrecourt estava determinado a que o menino superasse seus medos de uma forma bastante drástica. Submeteu a criança a uma verdadeira tortura para endurecer o seu corpo e a sua mente, como, por exemplo, trancá-lo em um recinto à noite, completamente sozinho, e anunciar que um javali havia solto lá. Ou acordava o menino com tiros para o ar, e se a criança chorasse, era submetida a banhos frios, entre outras atrocidades. Esse método drástico do conde teve um preço. O menino já não se atrevia a reclamar de nada, com ninguém, muito menos com seu pai ou a avó, do tratamento severo do seu tutor. Mesmo assim, o sofrimento psíquico e físico aos poucos iam se manifestando em doença. O menino logo começou a perder peso e ter ataques histéricos. Ele mal comia. Muitas vezes ele acordava febril, suando frio. Parecia incrível que a arquiduquesa Sofia, que era uma boa avó, não percebesse que esse treinamento estava debilitando completamente a saúde da criança. Em vez disso, ela estava convencida de que o conde agia de uma forma admirável, colocando seu neto em circunstâncias adequadas para transformar toda a sua fraqueza em força. Joseph Latour, um funcionário da corte formado em direito que acompanhava o imperador durante as suas viagens e tinha um estreito contato com a imperatriz quando estava no exterior, não suportando aquela situação, a informou do mau tratamento e do sofrimento do seu filho. Consciente do que estava acontecendo, Sissi, pela primeira vez na vida, exerceu a máxima pressão sobre Francisco José para defender Rodolfo. Ela não hesitou em usar até chantagem emocional, dizendo que deixaria a corte de Viena para sempre e ainda ameaçou em fazer um grande escândalo para poder tirar o filho da custódia daquele tutor. Além disso, também apresentou ao imperador, o seu marido, um documento escrito, redigido em tom imperioso. É meu desejo que me sejam concedidos poderes ilimitados em tudo relacionado às crianças, a escolha das pessoas ao seu redor, o local da sua estadia, o controle total da sua educação. Isto é, que tudo, desde agora até a sua maioridade, seja decidido somente por mim. A arquiduquesa Sofia ainda tentou convencer o imperador dos perigos de deixar um assunto tão delicado quanto a formação acadêmica de Rodolfo nas mãos da irresponsável Elizabeth. Perante a atitude de Sissi, Francisco José cedeu imediatamente, ignorando a opinião da sua mãe e a sua própria. Essa vitória de Sissi marcou o início de uma nova etapa na vida de Rodolfo. Em primeiro lugar, ela mandou que fizessem um exame médico exaustivo no menino e nomeou Joseph Latour como tutor de Rodolfo. O menino mergulhou de cabeça em assuntos como ciências naturais, história e política, enquanto outros, como artes e literatura, passaram sem despertar um grande interesse nele. Mas apesar de que sua mãe conseguiu tirá-lo daquele tratamento desumano, o estrago já havia sido feito e foi irreversível. O menino já havia desenvolvido traumas e medos e sofria fortes depressões que o acompanhariam durante o resto de sua vida. Quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos, ganhou uma irmãzinha, Maria Valéria, a última filha do casal imperial. Rodolfo desenvolveu um ciúmes doentio da menina. A imperatriz Sissi, que não havia criado os seus filhos mais velhos, dedicou toda a sua atenção e amor na criação dessa filha. Rodolfo cresceu sem entender jamais por que a sua mãe dava tanta atenção a ela e tão pouco a ele e a sua irmã Gisela. Latour foi o seu tutor de 1864 até o final de 1877. Após terminar os seus estudos, Rodolfo se despediu dele com um carinhoso "meu querido velhinho". Um dado curioso é que em uma viagem à Inglaterra, Rodolfo tentou secretamente encontrar-se com o naturalista Charles Robert Darwin, mas, para sua decepção, não conseguiu. O príncipe herdeiro adorava caçar e era um grande caçador, porém não gostava apenas da caça, também gostava de ornitologia. Ele se interessava principalmente por aves de rapina e gostava de desenhar as espécies que via. Seu pai, o imperador, não estava nada contente com aquele entusiasmo do filho pela ciência e até deu-lhe ordens para se abster de tais estudos, considerando-os indigno de um futuro governante. A
relação entre pai e filho foi se tornando cada vez mais distante com o passar do tempo, já que eles não podiam ser mais diferentes. Dizem que quando os dois estavam em uma sala, havia um silêncio incômodo, que só se rompia quando eles começavam a falar de caça. Rodolfo era tão liberal quanto seu pai era absolutista, e eles sempre se chocavam nas questões políticas. Ele tinha ideias independentistas para o seu próprio império, e isso causava muitos conflitos com o sistema conservador do seu pai. Rodolfo se apaixonou pela primeira vez em 1877, quando, em uma estância em Praga, conheceu uma jovem judia que não pertencia à nobreza e não tinha o status necessário para se casar com um príncipe herdeiro. O pai, temendo que ela se transformasse em uma simples amante do príncipe, tratou de casar rapidamente a filha. Porém, a moça acabou falecendo algum tempo depois, o que provocou uma grande tristeza no príncipe. Ele sempre recordaria dela com carinho. E quando ele era pequeno, os seus pais apalavraram um possível casamento entre ele e a infanta Pilar de Bourbon e Bourbon, irmã do rei Afonso XII da Espanha, que também era amigo de Rodolfo. Porém, esta infanta também faleceu repentinamente em 1879. Em 1880, Rodolfo visitou a corte do rei Leopoldo da Bélgica, com o intuito de pedir em matrimônio a sua filha Stephanie. Uma princesa jovem, rica, católica, tinha o status ideal para se casar com um príncipe herdeiro. Mas esse casamento era de fachada. Rodolfo pediu a mão dela puramente por questões de estado. Ele não estava apaixonado por ela e, com o passar do tempo, jamais se apaixonaria. Houve uma luxuosa cerimônia realizada no dia 10 de maio de 1881 para celebrar essa união, onde eles tentaram transmitir uma grande felicidade. O casal teve a sua primeira e única filha, Elizabeth Maria da Áustria, no dia 2 de setembro de 1883. A partir desse momento, a relação entre o casal somente piorou. Rodolfo afogava todas as suas mágoas, infelicidade e pressões por parte do pai no álcool e com mulheres. Ele era um autêntico mulherengo. Teve várias relações com todo tipo de mulheres: damas da corte, mulheres da alta nobreza, da alta sociedade, mulheres pobres e também com prostitutas. Buscava consolo nas tavernas de Viena e, em alguma delas, conheceu Mitzi Caspar, que ganhava vida exercendo a prostituição com cavalheiros de alto nível. Rodolfo gostava de passar tempo com ela, a visitou durante muitos anos e Mitzi sentiu uma grande afeição e compaixão pelo infeliz herdeiro imperial. Ela era sua favorita, porém não era a única. Um belo dia, Rodolfo pediu a Mitzi que o acompanhasse até um lugar especial para que os dois se suicidassem juntos. Mitzi Caspar, que já havia recebido todo tipo de proposta, mas nenhuma como essa, rejeitou imediatamente e indignada. Porém, também ficou muito preocupada com a saúde do príncipe e acabou chamando a polícia. Contou aos policiais as intenções de Rodolfo. Infelizmente, a polícia não deu nenhuma importância ou credibilidade aos avisos dela. Ele chegou a escrever em uma revista as suas ideias liberais e criticava de forma bastante sarcástica a forma de governo do seu pai, naturalmente ao abrigo de um pseudônimo. Essa vida tão desenfreada que Rodolfo levava, tendo relações sexuais com todo tipo de mulher, trouxe consequências catastróficas para sua esposa Stephanie, já que ele a contagiou de uma doença venérea. Para se curar, ela fez um tratamento à base de mercúrio. Era um tratamento tão potente que iria lhe deixar estéril. Isso significava que ela jamais poderia ter um filho varão. O seu pai o repreendeu muito por esse acontecimento, já que Rodolfo o havia decepcionado novamente, e agora nem sequer era capaz de dar um herdeiro à coroa. Stephanie também lhe odiou por isso. Rodolfo já estava cansado e chegou a pedir o divórcio a ela. Ela simplesmente falou: "Você vai ter que me aguentar. Eu nunca te darei o divórcio. Nunca te deixarei livre para se casar com nenhuma outra mulher." Em 1888, a prima de Rodolfo, a condessa Mary Lariche, apresentou-lhe a sua amiga Mary Wetzera. Mary Wetzera era uma baronesa de 17 anos, que estava muito interessada no príncipe, já que ela, desde criança, estava loucamente apaixonada por ele e sempre fantasiou em conhecê-lo. Rodolfo gostou de Mary Wetzera e os dois começaram um intenso romance secreto que em pouco tempo chegou aos ouvidos de toda a corte e do imperador.
Sabe-se que no dia 26 de janeiro de 1889, o imperador Francisco José teve uma horrível discussão com seu filho, principalmente por causa do romance que ele tinha com a baronesa. O imperador exigiu que ele terminasse essa relação. Rodolfo falou que simplesmente queria se divorciar da sua mulher para poder se casar com a sua amada Mary, e que inclusive já havia pedido ao Papa que anulasse o seu casamento para se casar com ela, porém o seu pedido foi negado. No dia 28 de janeiro, Rodolfo decidiu ir passar uns dias no pavilhão de caça do pequeno povoado de Mayerling com seus amigos. Entre eles, o seu cunhado, o príncipe Filipe da Saxônia. Porém, ninguém sabia que ele também havia levado a sua amante Mary Wetzel. No dia 29, ele se desculpou com seus amigos, dizendo que não ia participar da caçada, porque não se encontrava muito bem. Estava gripado e ficou no pavilhão com a sua amante. Os convidados voltaram da caçada e todos jantaram juntos. Rodolfo rapidamente se retirou, dizendo que continuava sentindo-se mal, e foi para os seus aposentos, onde Mary o esperava. Na manhã seguinte, os criados foram acordar o príncipe, que por sua vez não abria a porta. Quando eles conseguiram entrar no quarto, se deram com uma cena terrível. Rodolfo e Mary mortos, cada um com um tiro na cabeça. E esse fato passou à história como o incidente de Mayerling, um dos maiores mistérios que até hoje continua sem solução. Surgiram várias versões, entre elas o suicídio dos amantes por não poderem estar juntos. Assassinato pelo serviço secreto austríaco, já que as ideias liberais de Rodolfo iriam colocar o império em perigo. Assassinato pelo serviço secreto francês, que teve que silenciá-lo, porque ele teria mudado de ideia com relação a um acordo para derrocar o seu pai. Assassinato organizado pela própria mulher de Rodolfo, por haver sido repudiada, entre muitas outras. A versão oficial foi finalmente a de que Rodolfo, em um ataque de loucura, matou Mary Wetzel e depois tirou a própria vida com um disparo na cabeça. Essa versão foi muito criticada e até questionada, porque várias testemunhas viram que o cadáver de Rodolfo tinha vários ferimentos, cortes contundentes e que inclusive faltava-lhe uma das mãos. Porém, nada disso ficou registrado no relatório oficial. Quanto aos relatos dos fatos, também não se fazem nenhuma menção a Mary Wetzel, já que tentaram por todos os meios esconder que o príncipe casado havia assassinado a sua amante menor de idade e depois se suicidado. Era um autêntico escândalo. O corpo da moça foi retirado do pavilhão de caça na calada da noite, por familiares. Segundo informações, 2 tios. Retiraram o cadáver do local vestido e, para disfarçar, colocaram um cabo de vassoura nas costas, para que fosse sentada na carruagem, dando um sentido de que a mesma estivesse viva. Foi levada a um cemitério próximo, colocada em um caixão simples de madeira e enterrada sem nenhuma cerimônia. Rodolfo recebeu um funeral muito mais digno. A igreja, que não aceitava celebrar funerais aos suicidas, abriu uma exceção para ele. Considerou que ele havia se suicidado em um momento de loucura e, portanto, não sabia o que estava fazendo. Foi sepultado com toda a pompa e honra no dia 5 de fevereiro de 1889, na cripta imperial da Igreja dos Capuchinhos de Viena.